Olá, para aqueles que ainda não me conhecem, vou estar me apresentando e explicando de maneira bastante breve a proposta deste trabalho. Eu sou o Sérgio, eu sou psicólogo especialista em psicologia analítica junguiana e especialista no campo do estudo da espiritualidade na prática clínica. E este trabalho, ele nasce de um outro trabalho, de uma atividade que vem sendo construída, que vem sendo desenvolvida dentro de uma atividade de grupo presencial, que é um estudo a respeito do cuidado, da dimensão do humano. E neste trabalho, que está na terceira versão, vários pacientes e pessoas entraram em contato porque, não podendo participar dele, solicitou a criação de uma versão virtual desse trabalho. Então, nasce a partir desses pedidos, dessas solicitações, este canal que vai propor reflexões a respeito da dimensão da construção deste humano. E para pensarmos isto, nós vamos estar olhando aqui algumas perspectivas que compõem a condição de ser e de existir do humano. Então, nós vamos olhar o aspecto psicológico, nós vamos olhar o aspecto biológico, social e espiritual deste humano. Para falarmos deste humano, da construção desse existir, nós vamos pensar duas vertentes, dois campos que eles não são separados. É apenas uma leitura esquemática para facilitar a compreensão, o entendimento. Então, nós vamos falar a respeito das relações autênticas, das relações inautênticas. Então, para entendermos isto, nós vamos partir de um ponto, de um princípio, que é olhar a origem radical, o sentido fundante da palavra relacionar, que tem a sua origem no latim. Então, são duas palavras que vão unidas, juntas, formar aí o conceito da palavra relacionar. Então, num primeiro momento, nós temos aí o sentido que é a restauração, a arte de trazer de volta. E a outra palavra nos traz o sentido do de novo, do portar, do levar. E por que é importante entendermos e olharmos para isso? Porque, né, a origem fundante dessa palavra nos remete ao entendimento de que a relação não se dá a partir de um sentido, a dinâmica de como eu me relaciono com o outro. Muito pelo contrário. Aqui vai nos dizer como eu estou a me relacionar comigo mesmo. E aí nós vamos entender de maneira mais clara quando Carl Gustav Jung ele dilata o conceito do inconsciente, ele traz reflexões da forma como esse inconsciente se relaciona com a consciência e como essa consciência se relaciona com esse inconsciente. Então, Carl Gustav Jung nos traz uma reflexão muito importante, que é a necessidade de entendermos, nos enxergarmos a partir de uma totalidade e não numa ótica fragmentária. Quanto mais nós ficamos numa dimensão de superfície daquilo que nós somos, mais nós estamos nos relacionando com nós mesmos numa dimensão inautêntica, levando a processos de adoecimento. Quanto mais eu entro em contato com a minha dimensão, com a minha totalidade, com o meu self, com o meu ser si mesmo, o meu eu profundo, mais eu estabeleço uma relação, uma dinâmica autêntica comigo mesmo. E aí então isso é importante refletirmos. E a partir disso nós vamos olhar no século XVIII, né, o outro sentido, quando é dilatado para o entendimento da relação com o outro, a forma com que eu estabeleço ligação com o outro, a ligação com a vida, a ligação com o mundo. E aqui então nós vamos entendendo que se eu não estiver construindo uma forma de me entender numa dimensão mais profunda,
menor vai ser a capacidade de eu estabelecer uma relação profunda e saudável e autêntica com o outro. Quanto mais eu me compreendo, me enxergo a partir da minha totalidade, mais eu estabeleço uma relação saudável com o outro. Daí a importância de entendermos esses conceitos. E aí então nós vamos entendendo que quando vamos compreendendo o sentido de como vamos construindo as relações, se está numa dimensão autêntica ou inautêntica, isso permite nos colocar num processo de melhora constante. E aí então, de um lado, nós vamos ter as relações inautênticas que vão constituir relações adoecidas que adoecem, e relações autênticas, que são relações que ofertam um processo de cura. A maneira como eu estou a me curar, a me pensar e a me curar, a maneira como eu estou a pensar o outro, que oferta a possibilidade de cura a esse outro e vice-versa. O outro em relação a mim, quando está nessa dimensão autêntica. E aí então nós podemos pensar de uma forma resumida que as dinâmicas de se relacionar inautênticas produzem aí um sofrimento psíquico, vão gerar conflitos nas relações interpessoais sociais, nas relações interpessoais sociais intimistas, os conflitos no âmbito familiar, está dentro desse contexto intimista, da forma de se relacionar, e os conflitos dentro do aspecto das relações corporativas profissionais. Aqui eu faço um parênteses. Eu venho acompanhando inúmeros profissionais no âmbito da educação que mostram um processo de adoecimento extremamente preocupante, porque a relação da instituição de ensino que está inautêntica com este educador desencadeia um processo de sofrimento psíquico extremamente preocupante. Então, olhar e pensar as instituições é fundamental para garantir um estado de saúde para esse profissional, para esse educador, e vamos dilatar isso para os outros espaços corporativos. Quando o espaço de trabalho estabelece uma dinâmica inautêntica na forma de constituir o espaço corporativo e do colaborador, nós vamos ter as situações de burnout, nós vamos ter as situações de adoecimento psíquico no campo da saúde mental, que deve se preocupar e que deve ser pensado ações e medidas para debelar essas situações que estão fragilizadas e com isso garantir uma qualidade de vida dentro desse espaço, dentro dessas relações. E as relações autênticas, elas vão edificar um estado rígido de saúde mental, uma conexão saudável, elas vão sustentar dinâmicas saudáveis nos mais variados campos, nas mais variadas áreas do desenvolvimento humano. E aí então, eu quero trazer para dilatarmos as nossas reflexões, porque aqui hoje estamos apenas fazendo uma abertura, uma introdução da proposta deste trabalho, a fala desse filósofo, desse grande psicólogo que é o Jean-Yves Lilot, que vai nos dizer o seguinte. Então, abre aspas, a hiena não compara seus passos aos passos do leopardo. O bater de asas da andorinha não é o mesmo do da águia. Não compare os passos do outro aos teus próprios passos. Caminhar juntos não é tão simples assim. A graça está na sintonia e no respeito aos nossos ritmos. Então, nós vamos entender que para estabelecermos relações autênticas, é necessário compreender e enxergar o meu ritmo. É necessário compreender e enxergar o ritmo do outro. Nas relações autênticas, eu não posso violentar
o ritmo do outro. E o outro não pode violentar o meu ritmo. É importante construir a sintonia, como Jean-Yves Lilou estabelece, a graça está na sintonia e no respeito. Nós nos construímos no entendimento de que somos criaturas diferentes. Nós nos construímos pelo diferente e isso é importante estar sendo compreendido. Um outro contexto, um outro campo que Jean-Yves Lilou nos traz para pensar é quando ele nos diz, por exemplo, um passo a mais em direção a si mesmo é um passo a mais em direção ao outro. Pois eu descubro um pouco a mais a cada dia sobre o desconhecido que sou, o todo outro que sou. E para entendermos isso, eu vou trazer aqui a fala de um outro pensador francês, que é o Jean-Paul Sartre, que vai nos dizer algo mais ou menos assim. O outro é o meu inferno. Mas o outro é o meu inferno porque o outro me denuncia. É como se esse outro estivesse se transformando num espelho. É como se esse outro fosse um espelhamento que faz eu enxergar um pouco a mais daquilo que eu sou. E então me obriga a entender, a me olhar numa dimensão mais profunda e não na superficialidade. E às vezes eu enxergo coisas que eu não queria enxergar. Eu entro em contato com as minhas sombras, com os meus conteúdos, que ainda não estão tão desenvolvidos, que precisam ser desenvolvidos. Então, esta denúncia é importante porque tanto ele se apresenta como esse meu inferno, como também como meu céu, que me permite estar a me enxergar e edificar aí um passo a mais, esse passo a mais que vai nos colocando aí numa condição de progresso, de crescimento, de edificação, que é o que nós estamos falando. Aqui vamos trazer uma reflexão. Então vamos trazer aqui uma situação. Vamos pensar que alguém diz algo mais ou menos assim. O outro, tá? Eu sou uma pessoa paciente, mas fulano me faz perder a paciência. E o que nós temos que entender é que ninguém perde paciência. Paciência não se perde. Todos os construtos da virtude que edificamos em nós, os processos de virtude, as virtudes que vamos edificando na nossa condição de ser e de existir, não se perde. Então o que acontece é que eu estava me enxergando a partir de uma superficialidade, de um pedaço, de uma estrutura daquilo que eu sou. Mas não nesta relação, porque estava nas dimensões inautênticas, não estava conseguindo abarcar que nessa relação com o outro me abre para entender um pouco mais de um todo outro que sou. Então, olha que questão interessante. Isso vai denunciando que eu me enxergo, que eu me percebo, que eu me desvelo, que eu me abro para um processo de crescimento na relação. E quanto mais eu vou entender essa relação, e eu vou então me aprofundando, me conhecendo, organizando os meus processos inconscientes com a minha consciência, na função transcendente que havíamos comentado, vamos falar mais sobre isso, mas então eu vou edificando uma condição salutar na minha forma de ser e de existir, e então desenvolvendo também relações de forma salutar. É importante entendermos e estarmos atentos a esses processos. A proposta, a dinâmica é esta. Como é que estamos nos relacionando perante a nós mesmos? Como é que estamos nos relacionando perante o outro, perante a sociedade, perante a vida? Como é que nós estamos frente a esses processos, as nossas formas de estar a nos relacionar? Então, deixem aqui seus questionamentos, suas perguntas, e nós vamos, a partir desse diálogo, deste encontro que vamos estar construindo, virtual, mas envolto de uma proposta aconchegante. Aqui eu quero trazer a leitura
de Heiner Marie Rilke, que vai nos dizer o seguinte: esse grande poeta nos diz algo mais ou menos assim, de que nós somos como que pedaços de retalhos. E aí o pedaço de retalho que eu sou se junta ao pedaço de retalho do outro, que se junta a um outro ser humano, pedaço de retalho, e que constitui e forma uma grande colcha de retalhos que é capaz de agasalhar a humanidade. Então, a forma como nós vamos nos juntando, nos constituindo, na nossa forma de ser, de existir, de nos relacionar, é capaz de formar essa colcha de retalhos que agasalha, que aquece as relações humanas de maneiras mais fraternas e mais autênticas. Então vamos olhar para esse processo, vamos buscar construir o entendimento dessas realidades. Então a proposta está construída, entre em contato, traga os seus questionamentos e vamos então aprendendo um pouco mais a partir dessa colcha de retalhos da nossa forma de ser, de existir como humanos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.